saúde aqui também, agora saúde das crianças, né? Você sabia que 1 em cada 10 crianças ronca, minha gente? Pois é, a criança ronca também, viu? Uma das explicações possíveis para o aparecimento, né, do sintoma são as alergias também, que podem obstruir as vias aéreas da criança, causar o ronco infantil, as infecções nas amígdalas, né? E também na garganta, também são fatores que podem levar ao aparecimento do problema. Hoje eu estou recebendo o otorrino aqui, doutor Danilo Rodrigues. Ele é meu convidado. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Você que está aí, tem dúvidas, pode mandar para a gente um zap. Manda a tua pergunta no 981457570 e aí ele vai tirar as tuas dúvidas, tá certo? Ah, meu filho ronca, o que é que eu faço, doutor? Ah, meu filho ronca muito, ronca pouco, não ronca nada, respira mais ou menos. Manda tuas perguntas aí que ele está aqui para isso. Vamos embora fazer a nossa consulta online aqui hoje com ele, tá bom? Tudo bom, doutor? Tudo bem, Marília. Seja bem-vindo aqui no nosso Manhã da Gente. Vamos falar um pouquinho sobre esse tal do ronco, né? Meu filho ronca, né, que nem um adulto. Como é que é possível isso, doutor? Fala pra gente. Pois é, Marília, você estava até falando da importância da gente se cuidar, da gente ter essa atenção. E quando a gente pensa na criança, né, o sono e a noite é a construção do cérebro, a construção do dia a dia, do que ela aprendeu. Isso aí é fundamental. E mais nesse tempo de pandemia, que a gente está mais em casa, os pais conseguiram ver, né, que aquela criança tem mais dificuldade. Não é aquela queixa de um ronco só uma vez ou outra. Tem criança que ronca bastante. Ressona, assim, né? O ronco é o quê? É vibração. Sim. E aí tem alguns pontos que podem fazer essa vibração. Seja aqui na região da ponta do nariz, que a gente chama de cornetos, seja na região mais para dentro, que a gente chama de adenoide. E quando a gente abre a boca e vê a campainha, que é a úvula, e as duas amígdalas, aquilo ali também é um ponto de obstrução. Mas para a criança, em geral, entre os 2 e os 5 anos, qual é o principal ponto que interrompe a respiração? A adenoide, que fica mais aqui, e as amígdalas. E qual é a grande questão quando a gente pensa em ronco em criança? Nós não temos todo o tempo do mundo com a criança. Por quê? Se uma criança ronca e dorme mal entre os 2 e os 5 anos, o desenvolvimento crânio-facial vai se constituir. E aí, aos 15, 16, 18 anos, essa criança vai estar fazendo tratamento ortodôntico, vai estar se queixando de dificuldade de aprendizado no dia a dia. Então, é uma queixa que permuta em várias etapas do desenvolvimento da criança. Bebê também ronca? Existe uma diferença do ronco do bebê para do adulto ou de uma criança um pouco maior? Existe sim, né? O ronco é um tipo de ruído respiratório. Então, o bebê, ele não, em geral, não vai ter aquele crescimento da amígdala e da adenoide igual uma criança de 2, 5 anos. A gente classifica muitas vezes esse barulhinho do bebê como estridor, como ruído respiratório. Mas, para a gente segmentar, né? A criança de 0 a 1, 2 anos é um grupo de paciente, de 2 a 5 outro, e de 5 em diante é o que eu costumo dizer. É aquela criança que já está beirando ali, olhando a pré-adolescência. Mas a criança o bebê já não tem tanto problema de amígdala e da adenoide, porque ainda não deu tempo de crescer. Nem se formou, né? Nem se formou direito, ainda está se formando aos pouquinhos, né? Então, a partir de uns 2 anos é que a gente começa a perceber um pouco mais, né? Isso. E o bom seria já investigar isso, porque se for o caso de fazer uma cirurgia, é bom fazer enquanto criança? A recuperação é mais rápida? Marília, é importantíssimo. Por quê? Diferentemente de um adulto que não dorme bem, que é um adulto sonolento, um adulto cansado, a criança que não dorme bem é uma criança irritada. É uma criança que tem déficit, muitas vezes, de atenção, tem transtornos de atenção, de interação social. Então, muitas vezes, aquela criança que tem um comportamento um pouquinho diferente, mais agitado, ela não vai demonstrar sonolência, ela vai demonstrar essa agitação. Isso tudo aí pode ser avaliado em uma consulta. Respondendo à parte da cirurgia, sim. A cirurgia, quando bem indicada, obviamente, na criança, ela tem uma resposta pós-operatória melhor. E em relação ao desenvolvimento facial, como você falou, né, vamos se cuidar. A criança tem um tempo, até os 8, 9 anos, ela já desenvolveu, digamos, 50%, 60% das características crânio-faciais. Então, às vezes os pais perguntam, doutor,
Posso esperar para fazer a cirurgia mais velho, com 7, 8, 10 anos? Já pode ser tarde e o benefício da cirurgia começa a diminuir. Uma queda, né? Menina mesmo. Agora, você falou que as principais causas do ronco seria adenoide, amidalite, alguma coisa desse tipo, não é isso? Tem outras coisas mais? Tem outras causas, né? Como as causas da face, craniofaciais, mas vamos tocar em um ponto bem importante na pandemia. Sim. A obesidade. A obesidade também é mesmo. Então, Quem é mais gordinho ronca mais, é? Então, E é mesmo. Eu que diga. A pessoa, não vou dizer o nome dela, não. Ela pode estar assistindo de longe, mas deve estar assistindo. Ronca, que menino, que às vezes até a pessoa se assusta. O ronco do adulto, né? Do vô, do pai, do esposo, da esposa. Principalmente, misericórdia. Infelizmente, nas últimas 2, 3 décadas, a gente tem percebido que a criança ela começa a ter o ronco do adulto, que é o ronco da obesidade. Então, aquela criancinha que antes a gente olhava só para a amígdala e para a adenoide, hoje muitas vezes a gente tem que traçar um plano de cuidado nutricional, tem que fazer essa avaliação porque, tal qual o adulto, a criança começa, infelizmente, a ter aquele probleminha que é tão conhecido, que é o peso, né? Após a cirurgia da adenoide, né? Tirou lá, organizou tal. A pessoa, né, a criança, ela pode voltar a roncar pouco ou a ficar ainda com o nariz um pouco entupido, sem respirar muito. E tem criança que, mesmo fazendo a cirurgia, ainda tem um pouquinho de dificuldade. Marília, eu costumo dizer que a sazonalidade nas estações do ano, elas são bem definidas. Então, no desenvolvimento da criança, ela pode ter episódios de gripe, sinusites, resfriados, ela pode ter rinite. Então, eventualmente, faz parte do desenvolvimento da criança. Eu costumo dizer que é o catalogar. É como se ela tivesse um álbum de figurinhas que ela tivesse que fazer a maturação. Ela vai desenvolver a imunidade. E nesse processo, né, tem as gripes, os resfriados, a rinite alérgica. Então, em geral, quando bem indicada, a cirurgia dá uma resposta absurda, uma resposta quase curativa. Mas, como todo o processo que a gente chama das queixas intermitentes, vez ou outra essa criança precisa de um cuidado nasal, principalmente da parte das alergias. Quem tem rinite, essas alergias assim, tem a probabilidade de roncar mais? Quem tem rinite, quem tem... Tudo que é ite, né? Porque a gente fala assim, quem tem todas as ites. Rinite, sim, porque... Sinusite, rinite, né? Tem de tudo. Imagina que quando a gente estuda a face, aqui na região do nariz, é em torno de 50% da resistência do ar. Então, se você não respira bem, aqui é um ponto de dificuldade de obstrução. Então, os cartuchos, que são os cornetos inferiores, eles respondem à alergia, ora aumentando, ora diminuindo. Então, isso aí vai ser preponderante, importantíssimo na avaliação. Agora vamos falar sobre ronco, o que é que tem a ver com a apneia do sono. Tem criança que tem apneia do sono também? Isso. O ronco, ele pode ser um fato isolado, ou seja, o ronco primário, só o barulhinho que incomoda, mas ele pode ser a ponta do iceberg, ou seja, embaixo do ronco ter a apneia do sono, algum transtorno hemodinâmico. Imagina que quando a gente vê os pacientes com Covid, a saturação tem que ser em torno acima de 95%. E muitas vezes crianças que roncam têm uma queda de saturação menor que 80%. Então a apneia é a ausência da respiração. Vulgo sufocamento, então como se a criança estivesse sufocada. Isso aí dá repercussão hemodinâmica, pode aumentar a resistência cardíaca, dificultar. Então, imagina isso não por uma semana, mas por 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Que é aquilo que os pais sempre falam. Ah, doutor, mas vai passar, eu sei que vai passar. Tudo bem, mas a gente está plantando ali e a gente pode colher uma resposta, digamos, prejudicial à saúde da criança. Muito bem. Você que está assistindo a gente pode também estar participando, tá? Fica à vontade, pode fazer sua pergunta aí para o doutor Danilo. Mas olha, eu estou vendo aqui na imagem a menina com a boca aberta, né? A gente já viu isso aí várias vezes, várias crianças dormem de boca aberta, adulto, né, dorme de boca aberta. Isso é porque não respira bem pelo nariz, aí respira pela boca, é isso? Ou é porque a pessoa dorme assim? Exatamente. Existe esse fluxo, né, da respiração que ele depende de vários fatores, como a posição, a umidade do ar, a característica do sono. Então, existe, em até alguns casos, um exame que se chama polissonografia,
que é um exame onde a gente faz um detalhamento de todas as características que podem influenciar no sono. Claro que é muito relativo, né? Cada pessoa tem o seu tipo, a sua maneira de dormir, mas a gente vai estudar quais são as possíveis implicações para isso. Existe a maneira de dormir mesmo, porque, olha, a gente viu na imagem, a menina dormindo assim, de cabeça para cima. Essa aí, olha, gente, essa posição aí, eu acho que é aqui mais o povo ronca. Então, né, vira de lado, vira de banda, vira de bruço, vira de qualquer coisa, que aí para de roncar, pelo menos ronca menos, né? Tem gente que só ressona, né? Isso, a gente chama esse... Só, isso, a gente né, chama... aquela respiração um pouco mais ofegante, né? Isso seria um ronco baixinho? Que tipo de ronco seria esse? Isso, a gente chama isso aí de ronco primário, aquele ronco que não tem repercussão, né? E você falou da posição, inclusive existe o tipo de apneia que é a apneia e o ronco posicional, que é muitas vezes ocasionado por um hábito que o paciente tem de eventualmente dormir em determinadas posições. Aí você até falou, Marília, de um ponto importante, que é o exame chamado polissonografia. Não é indicado para todos os pacientes, mas é um exame importantíssimo porque faz com que a gente estude e tenha um detalhamento. Você fica monitorizado durante uma noite para reproduzir um sono, tal qual na sua casa, para que a gente possa estudar e observar, entendeu? Ah, como é o sono da Marília? É desse jeito, é dessa forma, tem essa repercussão no coração, baixa a saturação. Tudo, né? Isso, é o que a gente chama de padrão ouro para verificar essa característica do sono. Quando o adulto está muito cansado ou bebe, gente, fica, ronca, não tem por onde correr, não. Ronca. Criança é do mesmo jeito. Se estiver muito cansado, eu acho que ronca também, não é? Tem isso também, muito agitado o dia todo, Quando chega para dormir, dá aquele sono que ela dorme que chega, minha filha. Mas olha, tem um áudio aí, vai, solta aí, vai, Janaína. Meu filho tem 9 anos, ele tem rinite alérgica e ele não respira pelo nariz, ele respira pela boca. Umas 2 vezes eu peguei ele com os lábios muito roxos quando ele estava dormindo. Os lábios roxos quando estava dormindo? Porque, sabe o que aconteceu? Isso aí, seria o quê? Essa telespectadora, ela falou em um ponto bem importante, né? Os sinais de alerta, né? Quais são os sinais de alerta em uma criança que ronca, né? Existe o ronquinho, que é aquele barulho, digamos, que a gente pode investigar, mas quando a gente deve furar a fila e correr abruptamente para uma consulta, né? Em geral, ela falou no que a gente chama de cianose, que é o, digamos, arroxeamento das extremidades, seja a região do nariz, da boca, da perna. Ela falou, se não me engano, que o filho dela tem 9 anos, mas isso é muito comum em bebês. Então, às vezes... Já de bebê, já tinha isso e não estava percebendo? Marília, de certa forma, ela entra naquele grupo de pacientes que é importante uma avaliação presencial, para que a gente possa fazer o quê? Uma avaliação detalhada, porque imagina, ficar com a extremidade roxa é a perfusão que não está boa. Então, é sinal que o sangue não está chegando às extremidades ou que não está bem oxigenado. Então, sinal de alerta é igual a médico, é igual a consultório. Seja aquela criança que tem aquela apneia de segurar muitas vezes a respiração, seja a palidez das extremidades, a cianose. Então, tudo isso aí é aquele rol de sintoma que faz ela entrar como prioridade e dizer, não, essa nós precisamos ver no consultório. Muito bom. Olha só, deixa eu só te perguntar outra coisa, né? Hoje em dia as cirurgias são bem mais eficazes, digamos assim. Certo. Né? Faz a cirurgia do nariz, pronto, a adenoide, você já sai no mesmo dia, né? Sim. As amígdalas também? Sai no mesmo dia das amígdalas? Também, né? Tá bem tranquilo já tá mais tranquilo do que antigamente? Como é que tá? Graças a Deus, né? Com as bênçãos de Deus e com os avanços da medicina, a gente consegue deixar o paciente retornar às atividades de forma muito rápida, né? Em geral, a recuperação ela se dá em 7 dias, ou seja, para a criança retornar às atividades. Ela operando, em geral, de manhã, já dorme em casa, né? E não precisa de tampão, não tem aquelas lendas, vai ficar com tampão, não vai poder, digamos, fazer isso ou aquilo. É um repouso que a gente chama de repouso relativo, a criança ficar só tomando sorvete, né? No bem bom.
É, exato. E o que eu sempre digo, né? A cirurgia, uma vez que bem indicada, né? Não é aquela ligação para a tia, se a vizinha de baixo operou, a de cima operou, não necessariamente você vai precisar da cirurgia. Então, quando a cirurgia é bem indicada, o risco e o benefício, eles conseguem encaixar bem. Então, eu acho que essa é a principal mensagem quando a gente avalia uma cirurgia, né? É verdade. Por exemplo, a amidalite, né? Qual o caso de uma cirurgia para tirar as amígdalas? Só se for em que situação? Marília, você trouxe agora um tema quente, porque... Porque, né? Pode tirar assim, eu quero tirar, não quero ficar mais. Ou só se realmente a pessoa tiver com muito problema direto. Em geral, né, existem alguns critérios que vêm sendo estudados, mas respondendo essa pergunta, saiu um estudo essa semana que verifica a importância ou não de se acompanhar a criança, mas em relação à cirurgia de amígdala para amidalites, quando você tem complicação, como um abscesso, por exemplo, que fica com pus aqui dentro do pescoço, que ele pode dissecar, então, nesse caso, tem que operar nas complicações, ou quando a criança tem, digamos, muitas amidalites de forma recorrente. Mas esse dado, até trazendo essa pergunta sua, saiu um estudo essa semana, né, com o número de pacientes fazendo uma avaliação. Então, esse caso da infecção é bem individualizado, porque tem criança que melhora com 2 dias de antibiótico, já vai ficando bem, e outras que nos últimos 6 meses já tomaram medicação injetável umas 4, 5 vezes. Então, em relação... Tem criança que fica com febre, fica doente direto. Eu era uma criança que vivia doente, meu Deus do céu, tive que tirar. Já tirei a tudo. Em relação à parte da infecção, é bem individualizado. Então, tem criança que consegue tomar medicação oral sem problemas. Os pais conseguem fazer esse controle. Já outras crianças são mais resistentes, a gente não consegue muitas vezes medicar. Outras crianças, de fato, outras crianças vão ter um quadro mais grave de precisar se hidratar no hospital, muitas vezes até recorrer a uma internação. Então, no mundo, como eu digo, no mundo pediátrico, né, a criança não é a miniatura de um adulto. Então, a criança ela tem um comportamento único, uma avaliação única. Então, tem que ter esse cuidado pelos pequenos. Ok. Tem uma pergunta aqui. Bom dia. É normal o bebê de 3 meses apresentar um chiado como de gato no sono profundo? Menina, como é puericultura em dia? Bom, enfim, esse chiado, sei lá, como é esse ronco chiado, hein? Sei lá. Quando a gente fala em ronco, chiado, estridor, a gente classifica essas nomenclaturas como os ruídos respiratórios. E do jeito que a gente falou, a criança de 2, 5 anos, o barulho da respiração, o ronco, é diferente de um nenenzinho de 3 meses. Então, não é comum, não é normal esse chiadinho. Esse chiado ele pode estar vindo do pulmão, né? Pode ser uma alteração aqui nos brônquios, pode ser uma alteração na laringe, que a gente diz aqui a garganta, da parte que a gente chama de laringomalácia, que é como se fosse uma imaturidade, é como se as cartilagens da criança fossem mais frágeis e faz um barulhinho mesmo. Isso. Ou aqui na região de cima. Então, para uma criança de 3 meses, que a gente tem que ter toda a atenção, ela também necessita de uma avaliação para a gente topografar, localizar se é mais alto aqui na região da laringe ou em região de via baixa dos pulmões. Muito bem. Tá aí, viu? Já respondeu tudo, minha gente. Não tem mais nem o que perguntar mais, doutor, viu? Quero agradecer aqui, doutor Danilo. Obrigada por mais uma vez aí, você ter vindo aqui participar junto conosco. Obrigada aí por ter respondido aí aos nossos telespectadores e as perguntas, né? Foram várias, mas não sei se eu perguntei tudo, se tem mais alguma coisa, mas quero agradecer. Eu que agradeço o convite e as portas estão sempre abertas, é sempre uma honra estar aqui. Obrigada, viu? Obrigado. Mas olha, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu vou voltar com itens de decoração.